Olá pessoal, seja bem-vindo aqui ao canal Todavia, você que nunca esteve aqui nesse canal, não sabia da nossa existência, estamos aqui produzindo material para falar dessa relação entre a fé cristã e o mundo contemporâneo. Ultimamente nós temos optado por fazer vídeos respondendo a perguntas, quase sempre os nossos vídeos mais recentes vão nessa linha. E hoje eu quero responder uma pergunta do meu amigo Marcos do canal Graça e Salvação, TV Graça e Salvação, me corrigindo aqui, que perguntou como testemunhar e alcançar um ateu para Cristo. Essa é uma pergunta muito interessante, porque muitas pessoas na atualidade elas têm se definido como pessoas que não acreditam em Deus. E recentemente surgiram também algumas estatísticas mostrando o número de pessoas irreligiosas que não se consideram cristãs, que não fazem parte de nenhum movimento, o que, evidentemente, são coisas diferentes. Há muita gente que acredita em Deus, mas não acredita em instituições, ou que de alguma maneira acredita num conceito de divindade, ou seja, não são nem cristãs, mas têm a consciência de que existe algo superior, de que existe uma divindade, ou pelo menos uma energia cósmica, alguma coisa assim nesse sentido. O ateu mesmo é aquele que não acredita em nada que possa ser representado por esse conceito de divindade. E como é que eu faço para alcançar uma pessoa que não acredita em Deus com a mensagem do Evangelho? Para começar, acho importante a gente fazer uma diferenciação. Nem todo mundo que é ateu pelo mesmo motivo. Há pessoas que, por exemplo, não foram criadas com nenhum tipo de educação religiosa. Então essas pessoas naturalmente não foram conscientizadas da existência de um Deus e aprenderam a viver sem se importar com isso. Então, esse tipo de ateu é um ateu que a gente pode dizer por ignorância, no sentido assim de não reconhecer a importância desse conceito de Deus, de não ter uma instrução religiosa, enfim, são ateus que muitas vezes nem sabem justificar o seu ateísmo ou argumentar contra as propostas da religião. Simplesmente desprezam essas propostas, não no sentido de serem agressivos, talvez, mas no sentido de simplesmente não fazer a diferença para eles. Há outras pessoas que acreditam em Deus por formação, mas tiveram algum motivo para desacreditar. Talvez com uma revolta em relação aos pais, e há muitos casos assim, casos de meninos e meninas que, embora tiveram uma instrução religiosa no seu lar, mas acabaram na fase adulta largando mão de tudo isso. Talvez por uma maneira de demonstrar o seu desentendimento com os pais, por discordarem da postura de vida dos pais e, portanto, ir contra os valores que os pais defendem. Na minha vida como capelão, quando eu servia nessa função, eu me deparei com muitos casos assim. Alguns meninos simplesmente, abertamente não criam em Deus diante dos seus amigos, diante da sala de aula, mas era uma coisa que em casa eles não tinham coragem de admitir. Uma vez mesmo eu abordei um menino assim dizendo: mas o seu pai sabe que você não crê? Ele disse: não tive coragem, mas meu pai ainda suspeita, ele está percebendo que eu não acredito em algumas coisas, ele faz algumas perguntas, mas é aquele tipo de situação, às vezes o adolescente não assume e os pais também têm medo de perguntar, de lidar com isso. Ou às vezes até tratam de uma forma impositiva, tentando empurrar a crença para aquele ser em formação, quando na verdade isso tem pouco efeito, porque em poucos anos o adolescente vai se tornar um adulto, vai ser livre, e aí sim ele pode viver o seu ceticismo, a sua descrença. Isso tem se tornado muito forte na juventude porque há seriados, há programas que incentivam a descrença, que passa a ideia de que o ateu é de fato uma pessoa muito inteligente, é muito informada e, por outro lado, o cristão é representado como bobo, como atrasado, como anticientífico, como alguém que acredita em Deus sem argumentos. É uma crença fideísta, sabe? Aquela crença que não tem base nenhuma. Por que você acredita em Deus? Porque eu tenho fé. Por que você tem fé? Porque eu acredito em Deus. Um raciocínio circular
que não consegue encontrar justificativas, que não sabe se expressar, que não tem articulação na sua maneira de expor o que pensa. E de fato, essa má representação do cristão, ou essa representação generalizada, né, de como se todos os cristãos fossem assim, acaba contribuindo com um retrato pouco atrativo do que é ser cristão. Então, se isso aí é ser cristão, eu prefiro não ser. E, infelizmente, há cristãos que são assim mesmo, reforçando esse estereótipo, o que traz uma certa repulsa, né? Especialmente na mente daqueles que são jovens, investigadores, curiosos, querem descobrir as coisas. Então há esse tipo de ateísmo, um ateísmo que se desenvolve assim na juventude e que leva a esse abandono da fé na idade adulta, quando já se existe uma independência. Bom, existe também um ateísmo, vamos dizer assim, mais engajado, e você conhece a história desse movimento, os Brights, né? Que são pessoas que ali a partir dos anos 2000 começaram a publicar conscientemente contra a religião, especialmente motivados por causa do 11 de setembro. Então é uma versão mais atual do ateísmo como movimento, um ateísmo militante, um ateísmo que se preocupa sim em justificar a sua posição, que se preocupa em estudar o fenômeno da religião para combatê-lo, em buscar erros na Bíblia ou na experiência religiosa, tentando diminuí-la, tentando mostrar que é um surto, é um delírio. E você tem nomes muito fortes nessa tendência, como Daniel Dennett, Richard Dawkins, outros pensadores que realmente vão para esse viés científico e acabam combatendo a religião. É curioso porque, de certa maneira, esse ateísmo midiático, militante, acaba atraindo esse grupo de adolescentes muitas vezes revoltados. Mas não se iluda. Muitos adolescentes que se revoltam contra os seus lares, eles têm razões meramente emocionais. Às vezes, a argumentação é uma cortina de fumaça, não há uma profundidade. Então, talvez essa seja a distância entre o segundo grupo, daqueles que abandonam a religião por causa desse distanciamento da fé dos pais, e esse grupo aqui que eu estou mencionando, que é um grupo mais estudado, de pessoas que até originalmente tinham as suas crenças, mas acabaram abandonando em função de serem convencidas por um outro modelo, um modelo cientificista, um modelo empirista, um modelo que de fato não justifica ter um espaço para divindades, para explicações sobrenaturais. A gente chama essa maneira de ver o mundo de naturalista. O naturalismo é isso, tem vídeo aqui no canal falando um pouquinho sobre essa cosmovisão e como ela compete com o cristianismo. Existem também pessoas que se tornaram ateus por passar por traumas, por decepções e chegar à conclusão de que Deus não se importa com o sofrimento e que, portanto, ou ele é impotente ou, de fato, ele não existe. Existe esse ateísmo, vamos dizer assim, motivado por traumas pessoais, por trajetórias acidentadas, por momentos cinzentos. E, embora ele tenha, sim, causas emocionais, ele tem uma certa profundidade, um rancor filosófico que o distingue de uma mera desistência juvenil da fé. É algo muito mais sério, né? Mais grave, e por isso é também um caso à parte. Enfim, se a gente fosse considerar aqui, existem várias razões para que alguém não acredite em Deus, várias motivações. Eu acredito como cristão que nenhuma dessas motivações é justificável, que há sim bons argumentos para se acreditar em Deus, mesmo quando se passa pelo sofrimento, mesmo quando você vê que a experiência de pessoas próximas como os pais, ela é incoerente, mesmo quando você vê escândalos e fraudes relacionados a pessoas religiosas, mesmo quando você encontra boa argumentação vinda de pensadores, filósofos e cientistas engajados em promover o ateísmo,
ainda assim o cristianismo oferece uma resposta muito consistente e um sistema de crenças que de fato é muito sólido. Mas enfim, como é que eu posso convencer outra pessoa a respeito disso? Bem, esse é um processo. Não existe um argumento que você vai dizer, não existe uma coisa que você vai provar. Primeiro, porque não se prova a existência de Deus. Quando a gente fala de prova, a gente fala de algo muito forte, algo que você consegue estabelecer de maneira irrefutável. Você coloca aquilo e, de fato, o argumento é a cartada final, não tem como ser rebatido. Você fala de prova quando você tem algo que todos possam aceitar. E a existência de Deus não é uma prova, não há evidências empíricas, não há argumentos imbatíveis que provem que Deus, em definitivo, exista. Assim como também você não tem a mesma coisa no sentido contrário, ou seja, não dá para provar que Deus não exista. Então a questão fica em aberto. Existem argumentos cosmológicos que os cristãos têm usado ao longo dos séculos para tentar estabelecer evidências que, de forma conjunta, nos ajudem a perceber a existência de Deus. Esses argumentos têm uma certa validade e no livro O Resgate da Verdade, uma série de estudos bíblicos, a gente tem alguns capítulos que trabalham esses argumentos cosmológicos, mas a grande verdade é que esses argumentos eles não são definitivos, porque você não pode, pela razão, simplesmente chegar a Deus. O que fazer então? Bom, eu gosto muito da estratégia de Francis Schaeffer. Francis Schaeffer fala que um cristão, quando em contato com pessoas que pensam de forma diferente, ele deveria sempre usar a estratégia de remover o teto dessas pessoas. O que é isso? É você primeiro conhecer a outra cosmovisão, o que a pessoa acredita. E a partir daí, você questionar essa cosmovisão, você colocá-la contra a parede, mostrando a sua insuficiência, mostrando os seus pontos fracos. E aí, quando você faz isso, a pessoa fica sem teto. Talvez aqui no Brasil, para usar uma expressão popular, a gente diria sem chão. É fazer a pessoa perceber que o sistema que ela acredita, no caso aqui nós estamos lidando com o ateísmo, fazer com que ela perceba que o ateísmo não tem respostas para algumas questões importantes. E a partir daí, através dessa estratégia, entrar com o cristianismo, mostrar os benefícios da religião cristã, mostrar que ela sim tem muitos motivos para ser sustentada. E quando a gente fala dos motivos da religião cristã, a gente pode citar alguns exemplos. É claro que quando a gente fala disso, mais uma vez, tem que deixar claro, a razão humana é insuficiente para chegar até Deus. O que a Bíblia apresenta é que convencer alguém depende do trabalho do Espírito Santo. Mas, usando a estratégia de Francis Schaeffer, nós podemos ajudar, como instrumentos humanos na mão de Deus, a remover o entulho que está obstruindo a razão a se deixar influenciar pelo Espírito Santo. Esse é um trabalho que tem sido chamado de apologética, ou seja, é a defesa da fé cristã, das doutrinas, do sistema cristão, em face daqueles que têm outros pensamentos, acreditam em outros sistemas, inclusive aí o ateísmo. Sim, o ateísmo é um sistema, né? Especialmente aquele ateísmo que está ligado à militância, ao estudo da ciência. Esse é um ateísmo que é mais organizado como pensamento. Ele funciona como um sistema alternativo. É irônico, mas ele é quase uma religião alternativa. Quando você vê, por exemplo, o ateísmo que defende Luc Ferry e outros filósofos, sim, ele é um sistema de moral, de crenças, de valores, que é um contraponto ao cristianismo. Portanto, você precisa primeiro mostrar a insuficiência desse sistema e deixar a porta aberta
para que a pessoa ouça a respeito do cristianismo. Veja que isso daí só é possível por meio de um diálogo respeitoso. Quando a gente fala de retirar o teto, a gente não está dizendo com isso que você tem que ser agressivo, que você tem que ofender a pessoa. Não, é estabelecer um debate de ideias. Mas para que isso aconteça, é claro, é necessário um vínculo com a pessoa. Você criar uma certa amizade. Ninguém convence o inimigo. Até pode convencer, mas dificilmente o orgulho, a vergonha vai fazer com que alguém admita que está errado diante de um oponente. Agora sim, se você for amigo, se você estabelecer um clima amistoso, é mais possível que o diálogo perdure e que, trocando ideias com pessoas razoáveis, com muito respeito, haja esse espaço para que a pessoa perceba, sim, que o seu sistema é falho. E a partir daí, mostrar alguns motivos para acreditar no cristianismo. O cristianismo é uma religião que é benéfica para a humanidade. O cristianismo, quando vivido na sua pureza, ele sim trouxe muitos benefícios. Alguns benefícios. Ele foi responsável pela formação das primeiras instituições para atender pessoas. Hospitais, os primeiros hospitais, também as primeiras casas de repouso. Então, tudo isso é uma herança cristã, porque o cristianismo sim se preocupa com cuidado com o próximo. Até mesmo esse conceito filosófico do próximo é bíblico. Uma vez, conversando com um ateu pela internet, eu perguntei, tá, você não acredita em Deus, em que você acredita? Não, eu acredito que nós temos que ser justos, fazer bem ao próximo. Mas peraí, o fazer bem ao próximo não é um conceito auto-evidente. Por exemplo, muitos povos da antiguidade acreditavam que a pessoa humana tinha valores diferentes. Então, os reis tinham um valor, descendentes dos deuses, os nobres tinham outro valor e o escravo, por exemplo, não tem valor nenhum. Então, essa ideia de que todos são iguais e que eu tenho que dar respeito às pessoas, isso é uma ideia bíblica. Inclusive, a própria democracia, ela, embora tenha se originado na Grécia, mas ela alcança o seu ápice, ela floresce, vamos dizer assim, onde essa ideia de próximo perdura. Por que a democracia é tão frágil em países do Oriente? Vamos pensar na China. A China é uma grande potência, onde vivem milhões de pessoas, sem exagero. Por que a democracia é tão frágil na China? Porque lá a maioria da população não é religiosa. A China não é um país de maioria budista ou hinduísta. É uma maioria de pessoas não religiosas. E embora não tenha assim uma religião que seja mais forte na China, o pensamento oriental é bem marcado nesse país. E nesse pensamento, o individual se dilui no coletivo. Portanto, a opinião pessoal não é tão importante diante da vontade coletiva. Por isso, a democracia não viceja em países como a China. Ao contrário dos países ocidentais, você pode apontar aí vários problemas das democracias, na forma como ela acontece, nos líderes que são escolhidos, mas basicamente a democracia funciona porque a ideia de que o meu voto, a minha opinião, ela tem um valor, ela tem um espaço, tanto quanto de uma pessoa rica ou mais importante, ela acontece. Por que isso? Porque a ideia de que cada pessoa tem um valor, independente de quem seja. Essa é uma ideia bíblica. A Bíblia que ensina que todas as pessoas têm o mesmo valor, até mesmo os escravos. Eles deveriam ter direitos nos tempos bíblicos. Eles não eram mercadorias. Eles deviam ser encarados como pessoas reais que tinham os mesmos direitos que os seus donos, por exemplo. O Novo Testamento diz que o mesmo Senhor do escravo é o Senhor também do seu dono. Esses princípios por si só, eles evoluíram até o ponto em que chegou a abolição.
E não é à toa que os primeiros abolicionistas, em sua grande parte, eram cristãos. O cristianismo ajudou, então, a sociedade a perceber não apenas o valor individual fortalecendo a democracia, mas também a contribuir com essa ideia de que todos os homens são livres porque foram criados pelo mesmo Deus. Uma outra coisa que o cristianismo oferece também, através das páginas da revelação, eu estou só mencionando aqui coisas que são benefícios comuns para todos os homens. A ideia de que o cristianismo ele traz algumas antecipações científicas. E você percebe isso quando, por exemplo, a Bíblia fala que Deus pôs peso no ar, quando a Bíblia fala da circuncisão, que ela deveria ser feita com o auxílio de uma pedra afiada, e essa pedra deveria ser colocada numa água quente. Por que uma água quente, uma água fervente? Para esterilizar. Essa palavra não aparece no texto bíblico, tampouco o conceito de micróbios. Você não vai ver a Bíblia falando de micróbios. Tem um amigo que até fez uma ilustração muito interessante a respeito disso, meu amigo Reginaldo Nascimento, um abraço para você aí. Mas a ilustração que ele usa é muito interessante porque ele fala justamente isso. Imagina Deus chegando para Moisés e dizendo: Moisés, agora você tem que fazer a circuncisão e tem que colocar a pedra numa água quente para matar os micróbios. Interessante, Senhor. Mas o que são micróbios? Bom, Moisés, micróbios são animais muito pequenos. Como mais ou menos as lebres, os gatos. Não, Moisés, animais menores. Como as ratazanas? Não, Moisés, animais tão pequenos que você vai precisar de microscópio para vê-los. Imagina Deus falando isso para Moisés, lidando com conceitos que não faziam parte do seu tempo e os quais ele não tinha nenhuma competência para entender. Deus teve que dizer apenas: faça isso, Moisés, acredite em mim. E Moisés fez por razões que hoje a ciência consegue explicar e que representam um conhecimento ao qual ele não teria nenhum acesso no tempo em que ele viveu. Seria estranho que ele soubesse dessas coisas, porque ninguém naquela época sabia delas. Apenas um conhecimento acima do dele e dos homens que viveram naquele período é que poderia estar por detrás da ordem de Deus. Da mesma maneira como Deus manda que a gordura fosse queimada, que não se comesse gordura. Deus não está falando nada de colesterol, explicando como os vasos sanguíneos são entupidos. Deus não dá nenhuma explicação técnica, apenas manda que eles não comessem gordura, que eles queimassem isso, dizendo que aquilo produziria um aroma suave para ele. Interessante, Deus argumenta dessa maneira. Assim como nós temos restrições alimentares na Bíblia, em Levíticos 11, que mostram também o conhecimento a respeito daquilo que faz mal, que é nocivo ao corpo humano. Conhecimento que não era claro naquela época. Eu costumo dizer que eu não como aqueles animais, aliás eu sou vegetariano, mas mesmo se eu comesse carne, eu não comeria aqueles animais que são recomendados que você não coma na Bíblia, não porque a ciência fala, né? Mas porque a Bíblia antecipou isso. É uma ordem de Deus e ela é justificada. A ciência apenas nos ajuda a compreender os motivos. A gente está diante de antecipações, de motivos que desafiam a própria lógica. Como é que as pessoas daquela época sabiam de tudo isso? A Bíblia antecipou. Então existem várias outras razões para a gente acreditar na existência de Deus, acreditar na sua revelação feita na Bíblia, nos benefícios da religião cristã. E isso tem que ser mostrado para aqueles que não creem em Deus. Isso é uma forma de, paulatinamente, vagarosamente, convencê-los de que é muito mais benéfico, de fato, acreditar no cristianismo. Mas, evidentemente, isso só vai ter resultado depois que o sistema deles for desconstruído. Espero que esse vídeo ajude você, espero que essas dicas e essas reflexões façam com que você também alcance mais pessoas, especialmente aquelas que não creem em Deus. Curta esse vídeo,
Não se esqueça de se inscrever aqui no canal e também de compartilhar com outras pessoas essa mensagem. Que Deus abençoe você.